Bom dia! Fala galera do nono ano! Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje daremos início ao módulo 14, na página 344, Operações com números reais. Depois de estudar a multiplicação e a divisão de números irracionais na representação com radical no módulo anterior, você pode estar se perguntando: e quanto às operações de adição e subtração? Para esse tipo de número, elas existem? Sim, elas existem. Para adicionar ou para subtrair números que estão na representação de radicais, existe uma regra. Os radicais precisam ser semelhantes. O que isso significa? Eles devem ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui, 3 raiz quadrada de 5 mais 4 raiz quadrada de 5. Você pode adicionar esses radicais? Sim, porque os radicais são semelhantes. Os dois radicais possuem índice 2. Os dois radicais têm o radicando igual a 5. Como você resolve? Você adiciona a parte externa, o fator externo, o 3, com o outro fator externo, que é o 4. 3 mais 4 fica 7. E você repete o radical. Então a nossa resposta, 7 raiz quadrada de 5. Agora, continuando aqui embaixo. Iniciaremos o estudo das operações com números irracionais e, portanto, reais. Nós sabemos que todo número irracional é um número real. Pelas operações de multiplicação e divisão, pois para compreender os procedimentos para a adição e a subtração de números na representação com radical, é necessário conhecer as propriedades aplicadas anteriormente. Então, nós começamos a estudar as operações de multiplicação e divisão, porque precisamos dessas propriedades para resolver as adições e subtrações de radicais. Portanto, vamos conhecer agora os procedimentos para essas duas operações. Vamos estudar também procedimentos para racionalizar denominadores de uma fração. O que é racionalizar? Uma fração irá apresentar no denominador um radical. Nós vamos aprender a eliminar esse radical do denominador. Racionalizar será muito útil para cálculos cujos resultados permanecem na forma de radical. Aí tem uma pergunta. Então, professor, todos os números com os quais trabalhamos nas operações que realizamos no módulo anterior, no módulo 13, eram números reais? Sim. Quando me refiro aos números reais, estou pensando em todos os tipos de números estudados até aqui. Então, quais são os números reais? Todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Agora, vamos para a página 345. A adição e a subtração de números reais. Desde o início do estudo de álgebra, você vem aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, na simplificação de expressões algébricas, na resolução de equações, entre outras. Expressando-a em símbolos, temos a seguinte igualdade. A multiplica B mais C. O que isso significa? Que o A multiplica o B, A vezes B, e que o A também multiplica o C. Como aqui é mais, aqui continua mais. A vezes C, aqui. Então, A vezes, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses, é igual, pela propriedade distributiva, a A vezes B mais A vezes C, em que A, B e C são números quaisquer ou variáveis. Ao escrever essa igualdade da esquerda para a direita,
Ou seja, ao colocá-la em evidência da seguinte maneira. Analisem aqui comigo. A vezes B mais A vezes C, eles têm em comum quem? O A. Esse A é chamado de fator comum. Ele é colocado aqui em destaque, em evidência. A vezes B. Você tira o A, sobra quem dentro do parênteses? O B. Mais A vezes C, eu tirei o A está em destaque aqui fora. Quem sobra dentro do parênteses? O C. Essa fatoração é chamada de fator comum, em evidência, nós vimos no ano passado. Então, através do fator comum, consegue-se transformar, simplificar a adição de dois termos em um único termo, que está aqui. Agora, veja, esses números são irracionais, aqui embaixo, portanto, reais, de modo que a propriedade distributiva que nós acabamos de analisar é aplicável a eles. Portanto, nós temos 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Percebam aqui que a raiz de 5 é um fator comum. Eu deixei aqui entre parênteses. Quem é que sobra? 3 raiz de 5. Quando eu tiro 5, sobra quem? 3. Mais 4 raiz de 5. Eu tirei o 5, sobra 4. Então, fica 3 mais 4 vezes quem? Quem é o fator comum? A raiz de 5. Vocês sabem que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a raiz de 5 poderia ser colocada no final ou no começo, multiplicando parênteses, que o resultado seria igual. 3 mais 4. Você pode resolver. 3 mais 4 fica 7 raiz de 5. Será que precisa de todo esse passo a passo? Eu já mostrei para vocês na página anterior. A raiz quadrada de 5 é semelhante à raiz quadrada de 5. Então, os índices são iguais, os radicandos também são iguais. Quando isso acontece, eu posso somar o 3 com o 4. 3 eu somei com 4, meu resultado foi 7. E eu repeti quem? A raiz de 5. Agora vamos aos exercícios. Número 1. Simplifique as expressões aplicando, quando possível, a volta da propriedade distributiva. Nós vamos resolver de uma maneira direta. Letra A. 2 raiz quadrada de 7 mais 7 raiz quadrada de 7. Como os radicais são semelhantes, nós podemos adicioná-los. Eu adiciono o 2 com 7. 2 mais 7 fica quanto? 9. E você repete a raiz de 7. Então, 9 raiz quadrada de 7. Super simples. Na letra B, 9 raiz cúbica de 2, mais 4 raiz cúbica de 2, menos 3 raiz cúbica de 2. Todos os radicais são semelhantes. Eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, nós podemos resolver o fator externo. 9 mais 4, 13. 13 menos 3 fica quanto? 10. E você repete a raiz cúbica de 2. Então, a nossa resposta, 10 raiz cúbica de 2. Na letra C, 9 raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 3. Quem não tem número, você completa com 1. Isso não é novidade. Não se esqueçam. O radical está sozinho? Completa com 1. 9 menos 1 fica 8. Você repete a raiz quadrada de 3, porque são radicais o quê? Semelhantes. Na letra D, 2 raiz quadrada de 5 menos 1/3 vezes a raiz quadrada de 5. Aqui, os radicais são semelhantes, têm o mesmo índice, têm o mesmo radicando. Nós precisamos fazer o MMC. Aqui não tem denominador, você completa com 1. 1 e 3, o MMC é 3. 3 dividido por 1, 3. Vezes 2, 6. Então, fica 6/3 vezes a raiz de 5 menos 1/3 vezes a raiz de 5. Agora que os denominadores ficaram iguais, nós vamos resolver. 6/3
menos 1/3. O 6 menos 1 fica 5. E você repete o denominador 3. 5/3 vezes a raiz quadrada de 5. Na letra E, a raiz quarta de 2 menos 3 raiz quarta de 2 mais 2 raiz quarta de 2. Aqui não tem número, você completa com 1. Os radicais são semelhantes porque eles têm o mesmo índice e o mesmo radical, o mesmo radicando. 1 menos 3 menos 2 mais 2, 0. Você poderia colocar aqui na frente a raiz quarta de 2. Só que todo número vezes 0 é igual a quem? É igual a 0, ok? Agora a letra F. Na letra F, nós temos 2 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 2. Aqui não é possível simplificar a expressão, porque os radicais, eles não são semelhantes. Os índices são iguais. Raiz quadrada, só que um radicando é 3. O outro radicando é 2. Você não pode adicionar nem subtrair quando os radicandos forem diferentes e quando os índices também forem diferentes. Então, na letra F, não é possível simplificar a expressão porque os radicandos são diferentes. Isso faz com que os radicais não sejam semelhantes. Agora, vamos para a questão número 2. Complete as sentenças com o sinal de igual ou diferente, de modo que sejam verdadeiras. Na letra A raiz quadrada de 9 mais a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 4 é 2. 3 mais 2 é 5. Não é a raiz quadrada de 13. Nós não podemos somar o 9 com o 4. Então, aqui eles são diferentes. Na letra B, a raiz quadrada de 9 mais a raiz quadrada de 4. Nós já vimos que a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 4 é 2, 3 mais 2, 5. É diferente da raiz quadrada de 5. Atenção! A raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 5, eu posso subtrair? Não, porque os radicandos são diferentes. Então, isso não é possível. Eu não posso fazer 7 menos 5 e colocar raiz quadrada de 2. Fica errado. Então, são diferentes. Na letra D, 1 raiz de 3 mais 1 raiz de 3. Vocês sabem que quando não tem aqui número, você completa com 1. Como os radicandos são iguais, os índices também são iguais, eu posso adicionar 1 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, 2 raiz de 3. Essa igualdade é verdadeira. Aqui, sinal de igual. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Gente, o que acontece aqui? O 2 você soma com o 3, fica 5 raiz de 5. Aqui a resposta 8 raiz de 5, então são diferentes. 7 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Como os radicais são semelhantes, do 7 você tira 4, fica 3 e você repete a raiz de 3. Então, aqui essa igualdade é verdadeira. Na letra G, nós já vimos que quem não tem número, a gente completa com 1. 1 vezes a raiz quarta de 2, mais 1 vezes a raiz quarta de 2. Como os radicais são semelhantes, eu posso adicionar 1 mais 1, 2. Aí você repete, raiz quarta de 2. São iguais. Na letra H, raiz quarta de 2 mais raiz quadrada de 2. Nós podemos adicionar aqui, olha, prestem atenção no que foi feito. Foi feito 1 mais 1, 2. Raiz quarta de quem? 2 mais 2, 4. Você não pode fazer isso. Os índices são diferentes. Se os índices são diferentes, você não pode adicionar dessa maneira. Então, os resultados serão diferentes. Letra I.
Raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. A raiz de 10 ela não pode ser adicionada, mas nós podemos simplificar a parte que tem raiz quadrada de 3, porque tem radicais semelhantes. 1 mais 2, 3 e repete a raiz de 3. Então, essa igualdade é verdadeira. A raiz quadrada de 10 você repete, aí você adiciona 1 mais 2, 3 e repete a raiz de 3. Raiz de 10 mais 3, raiz de 3. Essa resposta não pode ser adicionada porque o 10 não é igual ao 3. Letra J e última. A raiz quadrada de 10 mais a raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. Nós vamos repetir a raiz quadrada de 10. Agora aqui, 1, completei com 1, menos 2, fica menos 1. Não é obrigatório colocar o 1 aqui. Menos 1, raiz quadrada de 3. Essa igualdade também é verdadeira. Pessoal, por hoje é só. Vocês já sabem, qualquer dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em ajudá-los, em esclarecer dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!